Então vamos lá, meus amigos, voltando agora para falar sobre o conceito de sentença. No bloco anterior nós terminamos o rito sumário, agora vamos para a nossa dica número 51 sobre conceito de sentença. Para conceito de sentença, nós vamos pegar aqui o artigo 162, parágrafo 1º do CPC. Qual que é a ideia do conceito de sentença para nós chegarmos aqui a uma classificação e também nos requisitos? Conceito de sentença, analisando o artigo 162, parágrafo 1º, nós vamos ver que ele faz menção aos artigos 267 e 269 do CPC, para deixar bem claro que a sentença tanto pode extinguir o processo com ou sem resolução de mérito. E com base nessa ideia de extinção com ou sem resolução de mérito, nós temos a classificação em sentenças definitivas e terminativas. Então, por vezes, a banca diz que o processo foi extinto sem resolução de mérito, com resolução de mérito. Outras vezes, a banca pode afirmar que foi proferida uma sentença terminativa, uma sentença definitiva. Como que se dá essa classificação? Qual é a ideia? Simples, fácil demais. Sentença definitiva é a do 269, aquela em que eu tenho julgamento de mérito. Sentença terminativa é aquela do 267, em que o processo é extinto sem resolução do mérito. Então, quando eu digo que foi proferida uma sentença definitiva, é porque o juiz analisou o mérito, analisou os pedidos, julgou, por exemplo, procedente ou improcedente, homologou um acordo formulado entre as partes, que são situações descritas no artigo 269. Por que ela é chamada de definitiva? Ah, é porque não cabe recurso? Não, não é por causa disso. Ela é chamada de definitiva por quê? Porque com o tempo a ideia é que aquela decisão se torne definitiva em virtude da chamada coisa julgada material. Proferida a sentença definitiva, pode a parte recorrer, pode a parte não recorrer. Se ela não recorre, ou se ela interpõe todos os recursos possíveis, vai chegar um momento em que aquela decisão vai se tornar imutável, indiscutível, porque vai haver ali a formação da chamada coisa julgada material e nunca mais ninguém poderá discutir aquela situação. Isso porque o mérito foi julgado. Por isso que se chama de definitiva, porque um dia realmente ela vai se tornar definitiva, imutável e indiscutível. Já a sentença terminativa é aquela em que o processo chega ao fim, é a sentença que termina, mas sem análise do mérito dos pedidos, o que possibilita o reajuizamento da ação. Então, se eu ajuizei a ação em face de um réu ilegítimo, se faltou, portanto, a condição da ação legitimidade, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, vai ser proferida uma sentença terminativa, podendo o Bruno reajuizar a ação. Basta agora ajuizar em face do réu legítimo, daquele que me gerou o dano. Agora, ó, quais são os requisitos da sentença? Tanto das definitivas quanto das terminativas. Isso pouco importa a espécie de sentença. Os requisitos são os mesmos. Nós vamos pegar aqui, ó, o artigo 458. E a primeira observação que a gente faz é o seguinte: o 458 diz que são requisitos essenciais, ou seja, a ausência deles importa a nulidade da sentença. São requisitos essenciais da sentença. E aí ele traz 3. O primeiro, vocês podem acompanhar aí, que é o relatório. O que é o relatório? O relatório é o resumo dos principais acontecimentos do processo, o resumo dos principais atos do processo. Nesse relatório, nesse resumo, o juiz vai dizer que na petição inicial foram formulados os pedidos A, B, C, que o réu foi citado às folhas tais, que apresentou defesa alegando A mais B mais C, que o autor apresentou réplica às folhas tais, que foi realizada audiência preliminar às folhas tais, que foram produzidas tais e tais provas, ou seja, como se fosse um resumão realmente do processo.
Então, ó, esse é o relatório. Depois do relatório, nós temos a fundamentação. Na fundamentação, o juiz vai analisar os fatos, vai analisar os fundamentos das partes. É aqui na fundamentação que o juiz motiva, explica o seu julgamento, diz por que entende que o autor tem ou não razão. Para, ao final, chegarmos ao dispositivo. O dispositivo é a conclusão em si. No dispositivo, primeiro, o juiz diz se extingue o processo com ou sem resolução de mérito. Então, extingue o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a litispendência. Se o juiz extingue o processo com resolução de mérito, é aqui no dispositivo que ele diz se foram aceitos os pedidos do autor na sua integralidade, se ele está aceitando todos os pedidos do autor, se ele está aceitando em parte os pedidos do autor ou se ele está negando todos os pedidos. Ou seja, no dispositivo, a sentença pode ser de procedência em parte e de improcedência, respectivamente. Então, nós temos requisitos essenciais da sentença: relatório, fundamentação e dispositivo. Prosseguindo, chegamos aqui ainda em relação às sentenças sobre a fundamentação nas sentenças terminativas. E aí vamos ficar com o mesmo exemplo do slide anterior. O processo foi extinto sem resolução de mérito por litispendência. Então você, juiz, percebeu que realmente havia litispendência, que essa ação de hoje ela é idêntica à outra ajuizada ano passado que ainda está em curso. E aí não há necessidade de duas ações idênticas em curso ao mesmo tempo. Você vai extinguir, sem resolução de mérito, a ação presente. Então, ó, você, juiz, vai proferir uma sentença terminativa. Sentença terminativa tem que ser fundamentada? Claro que sim. Erro das questões que afirmam que a sentença terminativa dispensa fundamentação. Se você encontrar uma assertiva dessa, por exemplo, do CESP, pode colocar errado. Não há dispensa de fundamentação nas sentenças terminativas. Não, ela tem que ser fundamentada. Só que o que o artigo 459 do CPC diz? A fundamentação pode ser concisa. O juiz não precisa ali gastar 10, 20 páginas para demonstrar por que está extinguindo o processo sem resolução de mérito. Não, pode haver uma fundamentação concisa. Cuidado porque, como eu disse, fundamentação concisa é diferente de ausência de fundamentação. Se não tiver fundamentação, a decisão é nula. Se a sentença terminativa tiver fundamentação concisa, eu tenho uma sentença válida porque o juiz está autorizado por lei para agir assim. Depois, ó, ainda sobre sentença, um artigo simples, tranquilo, mas super importante para os concursos nas matérias de processo civil, principalmente concursos de tribunais. Artigo 463 do CPC, que vai trazer a regra geral, que tem as suas exceções, sobre a impossibilidade de alteração da sentença. Regra geral, impossibilidade de alteração de sentença. Lendo o seu dispositivo, você vai ler o seguinte, que publicada a sentença, o juiz somente pode alterá-la em duas situações. Então, qual é a regra geral? Publicada a sentença, o juiz não pode alterá-la. Por mais errada que esteja a sentença, o juiz não pode alterá-la. O que seria esse publicada aqui? Publicada entende-se como entregue ao escrivão. Então, entregou ao escrivão a sentença, redigida e assinada pelo juiz, o escrivão já pode dar publicidade a ela. Logo, está publicada a sentença. Por mais errada que esteja, o juiz não pode alterá-la. Só quem pode alterar a sentença errada é o tribunal, se houver a interposição de recurso. Mas vamos lá, ó. Existem duas situações excepcionais no artigo 463. Então, o juiz somente pode alterá-la. Inciso 1º,
para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo. Deixa eu colocar mais juntinho aqui, ó. Inexatidões materiais e erros de cálculo. Então o juiz percebe, por exemplo, que o nome da parte está escrito errado. Que um cálculo sobre custas, por exemplo, ou um cálculo lá sobre pensão alimentícia está errado. Esses erros de cálculo e essas inexatidões materiais, elas podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da parte. Então o juiz publicou a sentença e aí percebeu que o nome está errado. O nome era com I, saiu com Y. Era Silvia com I, saiu Silvia com Y. Ele, por ele mesmo, de ofício, sem requerimento de ninguém, pode corrigir essa sentença. Claro que a parte pode requerer. Só que cuidado aqui o seguinte, esse requerimento da parte para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculos não é um recurso. Esse pedido, esse requerimento não é um recurso, é uma petição simples. Não há necessidade de se recorrer para isso, mesmo porque é o próprio juiz que vai corrigir. Então basta uma petição simples demonstrando o erro. A segunda situação, ó, o segundo inciso, traz aí que o juiz pode alterar por meio dos embargos de declaração. Agora sim, galera, nós temos um recurso. Agora sim, ó, a parte vai interpor o recurso de embargos de declaração que vai ser julgado pelo juiz. Vejam que esse recurso de embargos de declaração, ele tem uma peculiaridade que o faz diferente dos demais, que ele é julgado pelo próprio juiz que proferiu a decisão. Então, ó, o juiz que proferiu a sentença, eu, parte, vou interpor o recurso de embargos de declaração. O próprio juiz é que vai julgar. Ele que vai dizer se existe ou não aquele erro que eu alego e, se existir, vai corrigir. Uma situação típica de embargos de declaração, que depois a gente vai falar mais sobre ele, mas olha uma situação típica aqui, omissão. O juiz esqueceu de julgar algum pedido formulado. Eu fiz 20 pedidos na petição inicial e o juiz esqueceu de julgar um deles. Eu vou interpor o recurso de embargos de declaração, demonstrando a existência de omissão. O juiz, vendo que realmente foi omisso, vai corrigir o erro, vai julgar aquele pedido esquecido. Então, por meio de embargos de declaração, que é uma espécie de recursos, há essa possibilidade de se alterar a sentença. E de ofício ou a requerimento simples, quando houver inexatidão material ou erro de cálculo. Seguindo, princípio da congruência. Aqui, ó, como eu já inseri lá nos primeiros vídeos, nós não vamos gastar tanto tempo, não. Nós só vamos lembrar o seguinte, princípio da congruência, ele também pode ser encontrado nas provas, como princípio da correlação e princípio da adstrição. Então, princípio da congruência, correlação ou adstrição, que cai bastante nos concursos, está previsto nesses dois artigos aqui e que dizem, em síntese, que o magistrado, que o juiz deve julgar dentro dos limites impostos pelos pedidos do autor. Então, ó, o pedido do autor limita o julgamento a ser proferido. Então, o pedido do autor limita, serve como limite para o julgamento do juiz. Caso esses limites não sejam obedecidos, podem ser proferidas sentenças extra, ultra ou citra petita, que já foram explicadas lá nos primeiros vídeos. Seguindo, ó, para o 55, vamos falar sobre coisa julgada. Coisa julgada material, formal e coisa julgada soberana. Então vejam, nós temos coisa julgada material, formal
e coisa julgada soberana. Qual que é a diferença aqui? Em relação à coisa julgada material, eu coloquei para vocês o artigo 467. Esse 467 diz que a coisa julgada material é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Então, pelo artigo 467, coisa julgada material é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. Ou seja, proferida uma sentença que condena Bruno. Se Bruno não recorrer, ou se Bruno não tiver mais nenhum recurso a ser interposto, que possa ser interposto, aquela decisão judicial se tornará o quê? Imutável, indiscutível. Não, aquela situação que foi definida pela lei, pela sentença, ela não mais poderá ser discutida em tempo algum e em processo algum. Então, se eu fui condenado de forma definitiva, se a decisão transitou em julgado, se eu tenho coisa julgada material, dizendo que Bruno deve indenizar em R$50 mil o Rafael, o que nós temos aqui? A impossibilidade de Bruno rediscutir essa questão em qualquer tempo, em qualquer outro processo. Bruno não poderá, daqui a 50 anos que seja, voltar a discutir essa situação. Por quê? Essa definitividade vai produzir efeitos para todos os processos. Essa definitividade nós chamamos de coisa julgada material, porque a matéria levada ao Poder Judiciário, o pedido, o mérito foi julgado. Então, coisa julgada material, ela surge quando o mérito é analisado, quando o processo é extinto com resolução do mérito. Já a coisa julgada formal já é diferente. Olha o que acontece. Digamos que a ação que eu tenha ajuizado tenha sido extinta sem resolução de mérito. Houve ali o reconhecimento de algum vício e a ação foi extinta sem resolução de mérito. Poderia ter recorrido dessa sentença? Poderia, mas digamos que eu não tenha recorrido. E essa decisão se tornou definitiva. Olha o que acontece. Eu não posso voltar a discutir essa questão naquele processo que foi extinto sem resolução de mérito. Não. A questão não pode ser mais rediscutida naquele processo, mas eu posso discuti-la em outro. Eu posso ajuizar uma outra ação para rediscutir a situação, já que o mérito não foi julgado. Então percebam que a coisa julgada formal que se deu, que se formou com a extinção sem resolução do mérito, ela impede a rediscussão no próprio processo, mas não impede a rediscussão em outros. Isso faz com que ela seja diferente da coisa julgada material. A coisa julgada material impede a rediscussão em outros processos. A formal impede a rediscussão apenas naquele processo. É por isso que nós comumente encontramos as informações de que a coisa julgada material, ela produz efeitos extraprocessuais. Ela produz efeitos fora daquele processo, alcançando todos os demais. Extraprocessuais os seus efeitos. Enquanto a coisa julgada formal, ela possui efeitos endoprocessuais, ou seja, apenas para dentro daquele processo, evitando a rediscussão da questão naquele processo. Endoprocessuais os seus efeitos. Agora, nós também temos a coisa julgada soberana. Essa coisa julgada soberana, essa nomenclatura, pode ser encontrada nas questões também. Olha o que acontece. A coisa julgada material, ela pode sofrer uma rediscussão excepcionalíssima por meio de uma ação que nós chamamos de ação rescisória. Então, a coisa julgada material, ela pode, de forma excepcional, ser rediscutida
por meio da chamada ação rescisória, que está disposta, está prescrita lá no artigo 485 e seguintes do CPC. Então, olha o que acontece. Vou dar um exemplo para a gente entender isso daqui. Eu fui condenado ao pagamento de R$50 mil de danos materiais em virtude de uma determinada situação X. Essa decisão transitou em julgado, houve a formação de coisa julgada material. Então, em tese, não se discute mais essa minha condenação. Só que essa condenação teve por base um documento falso. Foi juntado aos autos um documento falso. Eu não percebi na época, senão eu teria alegado, claro, não percebi. E o juiz, com base nesse documento, me condenou. Depois da formação da coisa julgada material, é que eu percebi esse vício grave. Pô, o juiz foi enganado, o juiz decidiu com base num documento falso. Será que agora, depois da coisa julgada, eu posso alegar esse vício tão grave? Posso. Esse vício ele é tão grave, a utilização do documento falso, que ele se encontra aqui descrito no artigo 485 do CPC, que autoriza o ajuizamento da ação rescisória. Então, em tese, eu posso ajuizar a ação rescisória provando que aquele documento é falso e a minha condenação ao pagamento dos 50 mil vai ser desconstituída, vai ser rescindida, daí o nome é ação rescisória. Só que eu tenho um prazo para isso. Eu tenho prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Então, eu não posso ficar o resto da vida esperando um belo dia para ajuizar essa ação rescisória. Não, transitou em julgado, houve formação da coisa julgada material, nós temos 2 anos apenas para o ajuizamento da ação rescisória. Se eu descobrir essa prova falsa depois do prazo de 2 anos, aí não tem mais nada para ser feito. Aí não há mais como desconstituir aquela decisão. Nesse momento, quando não há mais possibilidade de ajuizar a ação rescisória, porque já passou o prazo dela, a coisa julgada material, que ainda podia ser alterada, deixa de ser, passa a ser, melhor dizendo, soberana. Passa a ser realmente imutável. Então, com o decurso do prazo da ação rescisória, a coisa julgada material passa a ser chamada de coisa julgada soberana, porque aí não há mais nenhuma possibilidade de sua alteração. Então, a coisa julgada soberana é aquela formada após o decurso do prazo da ação rescisória, decurso do prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado. Quem tiver interesse pode pegar um outro artigo aqui, que é o artigo 495 do CPC, que vai falar exatamente desse prazo de 2 anos. Ok, pessoal? Chegamos agora, começamos a parte de recursos. Chegamos à dica 56 sobre recursos. O primeiro ponto que nós temos aqui é o seguinte: nos recursos, que tipos de vícios que eu posso alegar? No recurso, eu posso alegar ou um erro. Vamos colocar aqui, Eu posso alegar um erro em judicando ou um erro em procedendo. São os 2 tipos de vícios que eu posso alegar por meio dos recursos. Eu utilizo o recurso ou para alegar um vício em judicando ou um vício, um erro em procedendo. Pelos próprios nomes, eu tenho aqui um erro no julgamento e um erro no procedimento. Por que é importante definir se o erro foi no julgamento ou no procedimento? Porque dependendo do tipo de erro que eu vou alegar no recurso, eu tenho que formular um pedido específico, que são esses pedidos aqui de reforma e anulação. Então, pela ordem, a gente já tem como vincular aqui. Se o erro for em judicando, se foi um erro no julgamento, o pedido que eu vou formular no recurso é o pedido de reforma. Se foi um erro em procedendo, no procedimento, eu vou requerer a anulação
da decisão. Vamos dar um exemplo simples de cada um deles aqui. Olha o erro injudicando. O juiz realizou todos os atos processuais corretamente, tudo direitinho, intimou quem tinha que intimar, tudo uma belezinha. O erro dele foi na hora de julgar, na hora de pensar. Analisou um contrato e de lá retirou uma situação que não era verdadeira. Disse com base na cláusula tal que eu não entreguei o bem, só que há prova nos autos que eu entreguei. Então o erro dele foi na hora de julgar, foi um erro de julgamento. Só que em uma outra situação, o erro foi no procedimento, no desenvolvimento dos atos processuais. Olha o que aconteceu. O juiz marcou a audiência de instrução e julgamento, intimou o autor e esqueceu de intimar o réu. Violou o quê? O princípio do contraditório. Essa falta de intimação do réu caracteriza um erro improcedendo. O réu foi lá condenado. Pô, é claro que o réu condenado ele vai alegar esse erro improcedendo. Opa, você esqueceu de me intimar, não participei da audiência de instrução e julgamento e não pude influenciar na produção da prova. Então, ele vai arguir o erro improcedendo. Ok, pessoal? E além disso, o que nós temos sobre os recursos? Os princípios são sempre importantes nas matérias de processo. Então, em relação aos recursos, nós também temos princípio da taxatividade, princípio da proibição da reformatio impégios e princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que também é chamado de singularidade. Então vamos lá. Primeiro, o princípio da taxatividade. Qual que é a ideia do princípio da taxatividade? Os recursos, eles são previstos de forma taxativa. O que significa? Só é recurso aquilo que a lei diz ser recurso. Dentro do CPC, nós temos aqui o artigo 496. O artigo 496 diz quais são os recursos que podem ser utilizados. Claro que existem outros, como o recurso lá inominado dos juizados especiais, mas a gente tem que pensar o seguinte, o princípio da taxatividade, só é recurso aquilo que o legislador diz ser recurso. Os recursos são criados por lei, então só são recursos aqueles ditos pelo legislador como recursos. Depois, princípio da proibição da reformatio impégios, ou seja, proibição da reforma para pior. Por que a parte recorre? Para tentar uma melhora na sua situação. A parte sempre recorre para tentar melhorar. Eu fui condenado ao pagamento de 50 mil reais. Eu vou recorrer para tentar melhorar a minha situação. A melhora da minha situação, ela vai surgir ou com a redução da condenação ou com a isenção dela. Imagine o seguinte, fui condenado ao pagamento de 50 mil reais, recorro. Aí vem o tribunal e fala o seguinte, Bruno, você não tem razão no seu recurso. Você deveria ter sido condenado em quantia superior, então te condeno ao pagamento de 100 mil reais. Pode? Claro que não pode. Vejam que eu interpus o recurso e por meio do julgamento do meu recurso estão piorando a minha situação. Isso não pode. Existe a proibição da reformatio impégio, da reforma para pior. No julgamento do recurso, ou a minha situação vai ser mantida ou vai ser melhorada. Então eu que fui condenado ao pagamento de 50 mil reais, recorro. Se o tribunal entender que eu não tenho direito no meu recurso, eles vão manter em 50 mil reais. Se eles entenderem que eu tenho razão no meu recurso, eles vão melhorar a minha situação. Por fim, para fecharmos esse bloco, nós temos o princípio da unicidade recursal, que também é chamado de unirrecorribilidade, que também é chamado de singularidade. Qual que é a ideia aqui? Para cada decisão judicial, eu interponho um recurso por vez. Então, para cada decisão judicial, eu interponho um recurso por vez. A regra é, não cabe mais de um recurso ao mesmo tempo para a mesma decisão. Olha o que pode acontecer, pessoal. Eu tenho aqui uma sentença. Nessa sentença,
houve análise do pedido também de antecipação de tutela. Geralmente, a antecipação de tutela, ela é analisada por meio de uma decisão interlocutória, mas ela também pode ser analisada na própria sentença. Foi o que aconteceu. Foi proferida a sentença com a análise da antecipação de tutela. O que acontece? Eu tenho uma única decisão. Dessa única decisão, que é uma sentença, eu vou interpor o recurso de apelação. Totalmente diferente se, por meio de uma decisão interlocutória, o pedido de antecipação de tutela fosse analisado e depois o mérito fosse julgado por sentença. Nessa segunda situação, nós temos duas decisões. Então, eu poderia interpor um recurso contra a decisão interlocutória e depois um recurso da sentença, porque aqui eu tenho duas decisões. Agora, se na própria sentença foi analisada a antecipação de tutela, nós temos o quê? Uma única decisão. De uma única decisão, cabe um único recurso. Essa é a ideia da unicidade, da singularidade, da unirrecorribilidade. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais dicas sobre recursos.